29 de agosto, o maior mandamento. Marcos capítulo 12, versos 28 em diante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes deu a resposta, muito bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a sua força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe o reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, nós vemos que os escribas, fariseus, saduceus e até os herodianos estavam incitando, concominado, eles estavam juntos com um plano para matar Jesus. E aí então vieram com várias perguntas sobre o divórcio, sobre o tributo, vários tipos de perguntas capciosas. E Jesus respondeu muito bem todas elas. Aquele escriba, ele estava observando Jesus responder. E Jesus respondeu muito bem todas elas, as perguntas sobre o tributo, sobre o divórcio. E ele então ficou incentivado a perguntar sobre qual é o mandamento, maior mandamento. Então, Jesus, vendo-lhe a sinceridade, respondeu seriamente, porque das outras maneiras, para os outros, ele contou uma parábola, ele não gostou da atitude deles, mas este escriba foi diferente. Veja que o que é um escriba? O escriba é aquele que passava a vida escrevendo e reescrevendo atos religiosos, a Torá, o Mishiná e outros documentos religiosos. Eram pessoas de super confiança, eram pessoas super religiosas. Entretanto, muitos colegas dele se macumunaram com os fariseus e outros que queriam derrubar Jesus na sua missão. Então, este era diferente. Jesus deu uma resposta completa. Qual é
o maior dos mandamentos. Então, ele estava falando de que mandamento? Ele estava falando da lei moral, os 10 mandamentos. Porque Moisés desce do Monte Sinai com 2 tábuas. Deus poderia ter escrito numa tábua só, mas ele escreveu em 2 tábuas. Por que ele escreveu em 2 tábuas? Porque a primeira tábua fala a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas. Só fala nesse relacionamento com Deus, mostrando para cima, para os céus. Então não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, o terceiro mandamento, não tomará o nome do Senhor Deus teu Deus em vão. E o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, porque foi o Deus da criação que instituiu. Então, essa primeira tábua se referia a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem amasse a Deus sobre todas as coisas, iria observar esta primeira tábua dos 10 mandamentos. Inclusive, estava de acordo com o Shema, que era um tipo de catecismo que eles usavam lá, seria a confissão de fé do judaísmo. Os principais pontos falava sobre isso. Jesus citou o Shema, aprovando que ela estava certa. E depois Jesus ainda dá um bônus para ele. O bônus ele fala que é o segundo mandamento. Aí ele se refere à segunda tábua dos 10 mandamentos, que fala a respeito do próximo. Então, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai mentir, você não vai invejar. Enfim, honra teu pai e tua mãe, tudo relacionado a relacionamentos aqui da terra. Então, a primeira tábua refere-se ao céu. A segunda tábua são relacionamentos aqui na terra. Então, o segundo mandamento mais importante, o outro mandamento mais importante, é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, quem ama o próximo, ele não vai querer fazer mal ao seu próximo. Agora vem uma discussão filosófica a respeito de amar. Aqui, naquela época, hoje nós vemos amar como um sentimento. Às vezes a pessoa tem que falar eu te amo para outra pessoa saber que ama. E nem sempre quando se fala eu te amo de palavra é verdade. É sincero, é honesto. Então naquele tempo, essa palavra não era só sentimento e emoção. Naquele tempo, ele em primeiro lugar significava fidelidade, lealdade. Amar a Deus sobre todas as coisas é fidelidade a Deus, é honestidade para com Deus. Então, é algo que você não só sente, mas você pratica. Aparece as obras de quem ama a Deus sobre todas as coisas.
Agora, o mesmo acontece com amar o próximo como a si mesmo. Então, não vou ter ninguém acima de Deus. Primeira tábua. Segundo, aqui ele não fala, não tenha ninguém acima de você. Não, não fala isso. Ele fala para você amar como se fosse você. Ninguém em sã consciência vai pegar uma faca e cortar o seu dedo. Em sã consciência, não, só se estiver doido, né? Ninguém vai trair o outro com o homem ou a mulher casada se ele amar esse casal. Ninguém vai furtar se ele amar, ele vai ser honesto com essas pessoas. Vai ser fiel com com seu pai e sua mãe, honrando. Vai ser fiel e leal para com aquele com que você está conversando. Você não vai mentir. Você não vai invejar. Enfim. E eles entendiam dessa forma o amor, que envolvia sim o sentimento, mas não só o sentimento, principalmente a lealdade e fidelidade. E isso era demonstrado através de atitudes. Então, se fosse aplicado hoje, por exemplo, num casamento, é válido dizer eu amo você, eu te amo. Tudo bem. Isso faz parte do sentimento e faz parte também da lealdade. Aquele, como diz aquela música, né? Aquele que ama, cuida. É leal, é fiel. Ou seja, ele tem atitudes diferentes de quem não ama. Então, o segundo mandamento também estava na Shema. E que o escriba conhecia muito bem. Então, diante disso, o escriba disse: maravilhoso, o senhor respondeu perfeitamente. Muito bem, concordo 100% com o que o senhor disse. E validou a resposta de Jesus. Enquanto os saduceus e herodianos estavam invalidando a resposta de Jesus, esse escriba teve coragem, honestidade de dizer: eu valido a sua resposta. O senhor acertou a resposta. É perfeita a resposta. Eu aceito a sua resposta. Fechou. Então Jesus dá mais um bônus para ele e diz, vendo a sua honestidade e a sua fidelidade, e diz: já não estás longe do reino de Deus. Veja que entender o mandamento e praticar o mandamento não é tudo. Porque Jesus não falou: você está pronto, você está salvo. Vem e segue-me. Não. Jesus diz assim: você está quase pronto. Você está quase lá. Você passou uma etapa importantíssima em aceitar dessa forma a minha resposta. Por que Jesus falou isso? Porque existia algo mais importante do que tudo, tudo e tudo. De todos os mandamentos.
era aceitar Jesus como Messias, que os judeus, fariseus, saduceus, herodianos, escribas não aceitavam. Então, já não está longe de você o reino de Deus, ou seja, você está perto, mas não está lá. Falta algo. Falta me aceitar como Messias. Falta entender a minha missão. E falta pregar o Evangelho. Vem, depois que você entender tudo isso, você vem e segue.